Saúde a todos aí com a graça de Deus, a paz de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, amém? Vendo esse vídeo aqui, trazer uma pequena mensagem aqui para a glória do nosso Deus. E a mensagem inicia com uma pergunta. E a pergunta é: qual o motivo de tantas doenças? E também podemos perguntar: qual o motivo dessa doença atual chamada coronavírus? Qual o motivo de tantas doenças? Qual o motivo dessa doença chamada coronavírus? Por quê? Você está com sua Bíblia aí? Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 14. Deuteronômio, capítulo 14, nos mostra o motivo de tantas doenças, e principalmente dessa doença aí agora. Deuteronômio, capítulo 14, nos mostra o motivo de tantas doenças. Vou fazer uma oração para ler aqui a palavra de Deus. Maravilhoso eterno Deus, louvado seja sempre o teu santo nome, Senhor. Obrigado por esse privilégio de estar gravando esse vídeo, esse privilégio de poder ler a tua palavra aqui agora, para fazer esse vídeo, Senhor. Que tudo seja feito por amor e para a tua glória. Obrigado por tudo, abençoe os ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deuteronômio, capítulo 14, o versículo 3. Diz assim: não comerei coisa alguma abominável. Vendo? Deuteronômio, capítulo 14, versículo 3, diz o seguinte: não comereis coisa alguma abominável. Ou seja, Deus diz na sua palavra que não é para a gente comer nada imundo. E aí ele segue mostrando, se você vai ler do 3 até o versículo 21, e você vai ver aqui, do versículo 3 ao 21 de Deuteronômio 14, Deus mostrando o que come e o que não come. Mas no versículo 3 ele inicia: não comerei coisa alguma abominável. Então Deus nos diz na sua palavra que não é para a gente comer nada abominável, nada imundo. Então eis aí o motivo de tanta doença. Porque as pessoas comem coisas imundas. Aqui ele mostra um sinal para a gente saber diferenciar dos imundos e do limpo. Então ele mostra o sinal. Sobre os animais da terra, o sinal é ter, versículo 6, todo animal que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, isso comereis. Então esse é o sinal. Tem de ter a unha fendida, o casco se divide em dois e tem de ruminar. Então é assim que podemos diferenciar do animal limpo do imundo. Se o animal ele rumina e tem a unha fendida, o casco divide em dois, isso mostra que esse animal é limpo, porque esse animal pode comer. Caso contrário, é imundo, não se come. Sobre da água aqui, está no versículo 10, diz assim: mas tudo que não tiver barbatana nem escama, não comerei, imundo vos será. Então, sobre da água precisa ter barbatana e escama. Então, se o animal, o ser vivente da água, se ele não tiver barbatana e escama, é imundo, não se come. Mas Deuteronômio 14 é o que está escrito aqui. Eu acredito que muitos cristãos leem isso aqui e simplesmente não ligam. Porque uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, comer as coisas imundas, nem ignora. Mas para quem conhece a palavra de Deus e come coisas imundas, esse irmão, essa irmã, com certeza ela não quer ir para o céu, não. Ela não quer ser salva, não.
Porque a palavra de Deus é para viver, a palavra de Deus é para obedecer. Então esse é o motivo de tantas doenças, principalmente essa aí, coronavírus, simplesmente porque as pessoas comem coisas imundas, comem aquilo que Deus disse que não era para comer. Mas alguém pode me perguntar, e para que Deus criou? Ah, meu querido, tudo que Deus criou tem um propósito. Observe que quando Deus mandou que Noé colocasse animais na arca, ele mandou que colocasse 7 casais de cada animal limpo e apenas um casal de cada animal imundo. Olha a diferença. Olha quantos animais limpos tem para se comer. Apenas um casal de cada animal imundo. As pessoas comem os limpos e ainda comem os imundos. Tem precisão disso? Não tem. Então, se Deus observa que na arca, ele já fez separação. Mandou botar 7 casais de cada animal limpo. E apenas um casal de cada animal imundo. E aqui em Deuteronômio 14, ele explica quais os animais que comem e quais os animais que não comem. Ainda mostra o final para a gente saber diferenciar do limpo do imundo. Mas as pessoas se acham no direito que deve comer o que gosta, que deve comer o que quer. E aí o que acontece? Come as coisas imundas, fica doente e transmite doença para todo mundo. E aí até que não deve, paga. Né? Porque vivemos num mundo de pecado, quem se contamina, acaba contaminando todo mundo. Né? Uma pessoa que não come coisa imunda está arrastada de pegar essa coronavírus aí e morrer. Simplesmente por causa de dos desobedientes, que fica comendo as coisas imundas. Né? Então Deus criou os animais imundos com o propósito de limpar a terra, de limpar a água. Se morrer uma pessoa em um rio e ninguém for pegar aquela pessoa, sabe o que acontece? O camarão vai lá e come aquela pessoa todinha. O camarão se trata, se cuida de limpar aquela água ali, comendo aquela pessoa, porque foi para isso que Deus criou o camarão, para comer as imundícias da água. Se morrer alguém na praia e ninguém for pegar, o siri, os animais da água imunda, vai lá e come aquela pessoa todinha. Porque foi para isso que Deus criou. Mas o ser humano, acho que não basta, né? Não basta a quantidade de animais limpos para comer, ainda quer comer os imundos. E aí pega a doença e transmite doença para todo mundo. Então eis aí o motivo de tantas doenças, eis aí o motivo da coronavírus. Por causa de pessoas desobedientes que quer comer o que Deus disse que não é para comer. E o que eu mais fico terrivelmente chateado é que pessoas que dizem cristão e comem de tudo, e diz que pode comer, e a palavra está dizendo que não, mas a pessoa se acha certa, se acha melhor do que a palavra de Deus, que a palavra de Deus está dizendo que não é para comer, e eles dizem que é para comer, e pode comer. E Jesus diz que o que entra não tem um caminho, e contra mim é o que sai. Irmão, imagine, as pessoas lê a palavra e entende completamente diferente. Então, eis aí o motivo de tantas doenças. Mas sabe o que me chama a atenção nesse momento que estamos vivendo sobre essa maldita doença aí? Me chamou a atenção que as pessoas, a gente podemos observar que as pessoas estão preocupadas com aqui e agora. Ela não está preocupada com o futuro. Ela não está preocupada com o que está por ouvir, não. Está preocupada com aqui e agora. Quando o problema surge é que ela se prepara, que ela se previne. Né? Não é por aí. Devemos sim se prevenir contra o coronavírus ou contra qualquer doença que vir. Devemos sim se prevenir. Mas existe um vírus, existe uma doença que é pior do que o coronavírus e qualquer outra doença que está por vir aí. Que é o pecado. E podemos observar que a maioria não está nem aí para o pecado. Podemos observar que as pessoas não estão nem aí para o pecado. Não se previne contra o pecado, não. Quer mais o pecado, chama mais o pecado para cima. Não estão nem aí.
né? Mas observe como as pessoas estão se prevenindo contra essa doença aí. Observe. Mas observe se as pessoas estão, se você vê a maioria se prevenindo contra o pecado. Muito pelo contrário. Vivemos em um tempo hoje que o certo está errado e o errado está certo. E aí de você que for falar alguma coisa. Diz logo que você é preconceituoso, que você é isso, que você é aquilo. Hoje você tem que ver o errado e deixar lá. É o tempo que nós estamos vivendo. Onde o errado é que está sendo certo. Né? Mas a palavra de Deus é que é a verdade. A palavra de Deus é que é o certo. Então, o coronavírus ou qualquer doença aí não separa ninguém de Deus. Simplesmente pode tirar dessa vida. Mas o pecado, que é a pior doença, que é o pior vírus, ela não só separa de Deus, não só tira dessa vida, como tira da vida eterna. Então temos de se prevenir, sim. Temos de se prevenir contra qualquer doença. Temos de ser prudentes. Mas devemos se prevenir mais ainda contra o pecado. E todas essas doenças que acontecem aí, esses terremotos, tudo isso que acontece aí não tem nada a ver com a mão de Deus. Porque tem pessoas que ainda querem botar, dizer que é Deus, que é a ira de Deus. Não. É o próprio homem. É o próprio homem que está destruindo com suas próprias mãos. O próprio homem está se destruindo com suas próprias mãos, está destruindo o planeta com suas próprias mãos. Ainda bem que Deus vai dar um basta antes. Porque se Deus não desse um basta antes, o próprio homem destruía o planeta com suas próprias mãos. Então não tem nada a ver de castigo de Deus, não. Quando Deus castiga alguém, é porque não tem mais jeito. E mesmo assim, através do castigo, é porque Deus quer ganhar aquela pessoa. Quer fazer aquela pessoa reconhecer, acordar. Até um castigo Deus não dá por acaso, não. Deus tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então essas doenças que tem vindo aí é a própria desobediência do homem. Terremoto é a desobediência do homem. As próprias pessoas que estão deixando a desobediência ficar na sua vida. Quanto mais desobediência, mais doença. Mais problema. Então esse aí é o motivo de tanta doença. A própria desobediência. O homem está comendo um bocado de coisa que não é para comer. Deus disse que não é para comer, não é para comer. Então observe como as pessoas elas estão preocupadas com aqui e agora. Igual aquele ladrão na cruz que se perdeu. Aquele ladrão na cruz estava simplesmente preocupado com aqui e agora. Estava simplesmente preocupado que Jesus tirasse ele da cruz. Diferente do outro que se salvou. O outro que se salvou, ele estava preocupado com o futuro. Tanto que ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus o que disse? Jesus chegou e disse: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então nós devemos sim estar preocupados com a guerra. Agora tá, não tem nada contra isso. Devemos se prevenir contra tudo. Mas a nossa maior preocupação não é com aqui e agora. Nossa maior preocupação é com o futuro. Após a porta da graça fechar, vai cair 7 pragas nessa terra, que aí sim é Deus que vai enviar. Viu? Vai cair 7 pragas nessa terra, que é o próprio Deus que vai enviar mesmo, aí sim. Mas a porta da graça já fechou, o seu povo já está selado, já está salvo, não se perde mais. Vai cair 7 pragas nesta terra. E sabe quem é que essas pragas vai atingir? Todos os desobedientes. Todos os que não obedeceram a palavra de Deus. A palavra de Deus tem uma lei de saúde para obedecer. A palavra de Deus tem 10 mandamentos para obedecer. E sabe o que acontece? Um bocado de igreja aí fica dizendo que não precisa guardar não, que é lei de Moisés. É lei de Moisés. E um bocado de gente acaba acreditando nesses falsos profetas. Acaba acreditando. E sabe o que vai acontecer? Quando a porta da graça fechar, um bocado de gente, todo mundo perdido dentro da igreja.
Porque deixou de seguir a verdade, que é a palavra de Deus, para seguir a falsos profetas. Qualquer pessoa que pregar contra os 10 mandamentos e pregar contra o sábado, para mim, particularmente para mim, é falso profeta. Porque você vê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, dizendo que é para guardar todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Qualquer pessoa que chegar para mim e pregar que você pode comer de tudo, para mim é falso profeta. Porque a Bíblia nos ensina o que deve comer e o que não deve. Então não dê ouvido à pessoa que prega contra qualquer coisa da palavra de Deus. Tenha conhecimento da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, para que você não seja enganado. Porque a Bíblia deixa bem claro, são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, são muitos chamados, mas pouco que escolhe obedecer. Ok? É muito chamado, é todo chamado, mas são pouco que escolhe obedecer. São poucos que escolhem viver. Nós vivemos aí num tempo onde todo mundo se diz ser cristão. Nós vivemos num tempo onde a igreja está super lotada. Mas quem obedece? O próprio Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então que possamos obedecer a palavra, que possamos se prevenir contra qualquer doença, mas principalmente se prevenir contra o pecado. Porque o coronavírus ou qualquer outra doença que está para vir, ela só pode nos tirar desta vida. Não nos separa de Deus e nem nos tira a vida eterna. Agora o pecado, conforme Isaías 59:2, além de nos separar de Deus, tira de nós a vida eterna. E não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para que a gente tivesse de volta a nossa vida eterna. E é isso que Deus tem para mim e para você. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós, o olho jamais viu, o ouvido jamais ouviu, jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para nós. Então que não deixemos o diabo tomar isso de nós. O diabo e seus anjos, que foi expulso do céu, ele e seus anjos estão perdidos. Não tem salvação para eles. Então, quantas pessoas ele conseguiu levar para ele, com ele se deleita nisso. Ele se deleita em destruir, ele se deleita em fazer com que as pessoas acreditem em Deus, mas sejam desobedientes. E com Deus, meu irmão, minha irmã, não tem negócio de meio termos. Ou somos ou não somos. Não basta apenas dizer eu creio, não basta apenas estar na igreja, não basta apenas estar lendo Bíblia, não basta apenas estar orando. Precisa obediência, precisa obedecer, precisa repreender o pecado, não aceitar o pecado da nossa vida. Então, se amamos a Jesus, vamos seguir o que ele nos diz lá em João 14:15. João 14:15 ele diz, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ok? Lá em João, 2 João 2, ele diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, que Deus nos abençoe. E que possamos estar firmados no que assim diz a palavra. Não que assim diz pastor, não que assim diz líder, não que assim diz o homem, mas sim o que assim diz a palavra. De Gênesis Apocalipse. A palavra nos incentiva a guardar os 10 mandamentos da lei de Deus e comer só coisas puras, coisas limpas, não coisas imundas. E o motivo das doenças são porque as pessoas são desobedientes e comem coisas imundas. Observe que os hospitais estão superlotados, não de pessoas acidentadas, mas sim de pessoas doentes. Por que ficou doente? Porque comeu, além de comer de maneira errada, ainda comeu coisas que não era para comer. Observe quando a pessoa pega uma gastite, ela agora é obrigada a não comer nada, quase nada. É obrigada a ficar naquele regime ali, ó. E se caso ela não obedecer, ela morre rapidinho. Então que Deus nos abençoe, que possamos comer só o que agrada a Deus, como disse o apóstolo Paulo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então,
Toda vez que você estiver comendo alguma coisa, observe se o que você está comendo agrada a Deus. O que você está comendo é uma carne pura ou uma carne imunda? Observe, né? Observe e obedeça, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua casa e firme em Jesus Cristo. Esse é o meu desejo e minha oração. Amém.